Olá, mais uma dica da série de dicas Planejando sua oficina para 2021. A dica de hoje é ainda na perspectiva financeira. Você já sabe o que é rentabilidade? Esse conceito é muito importante e tem muita gente que confunde lucratividade com rentabilidade. Então quero trazer aqui o conceito para você avaliar da maneira correta. Lucratividade, nós abordamos esse tema na dica anterior, que é o que o lucro da operação, do mês, da atividade do mês, representou sobre o total de faturamento bruto. E a rentabilidade é o que o seu lucro, dinheiro, representou sobre o total de investimento que você tem na sua empresa. Para você ter uma empresa hoje, você tem um valor investido. Para ela poder realizar as atividades dela, você teve que comprar equipamento, ferramenta, você tem estoque possivelmente, né? Você tem um galpão, se não for é alugado, tudo bem, daí não conta como patrimônio, mas tudo que é dinheiro investido, que está lá, que para você utilizar e operacionalizar seu negócio, é o patrimônio da sua empresa. Então, o conceito de rentabilidade ele leva em consideração este patrimônio. A lucratividade, que é o percentual que representa o lucro sobre o faturamento do período, ele não leva em consideração o patrimônio, mas a rentabilidade sim. Portanto, para você poder realmente avaliar a rentabilidade da sua empresa, você deve fazer aí um levantamento, do seu patrimônio, fazer um inventário de tudo que você tem que é da empresa, para que você possa depois dividir o lucro obtido no período, no mês ou num ano, e dividir por este total de patrimônio. E aí você vai ter sim um percentual de rentabilidade. Aqui eu quero deixar claro que a lucratividade ela é uma informação importante, o percentual de lucratividade, mas não é o único percentual que deve ser avaliado. Eu tenho empresas que são altamente lucrativas, mas não são rentáveis. De maneira prática, se eu entendo que o faturamento gerado é o que me leva para avaliar o lucro e eu entender que o patrimônio é o que vai gerar a avaliação do lucro versus o patrimônio para ter a rentabilidade, eu tenho que avaliar o seguinte. Bom, eu tenho 10% de lucratividade sobre um faturamento de 100 mil, ok? Que sobra 10 mil de lucro. Isso é bom ou ruim? Se eu quiser validar com a rentabilidade, que é o que há de mais concreto em termos de investimento, eu vou ter que validar o seguinte. Legal, sobrou 10%, o que equivale a 10 mil? Mas esses 10 mil reais remuneram de que forma? Quanto que eu ganho de remuneração? O que representa sobre o total de investimento que eu tenho no meu negócio? Se eu dividir os 10 mil por exemplo, 1 milhão, se eu tiver uma rentabilidade de 1%, pergunto, é bom ou ruim? Eu vou ter que avaliar. Se eu ganho em qualquer outra aplicação financeira sem fazer força, sem ter risco nenhum, 1%, eu já tenho um problema. Ou pelo menos o meu capital não está sendo remunerado de uma forma eficiente. E aí eu tenho a seguinte análise, eu tenho 10% de lucratividade. Bom, mas se eu pegasse tudo que eu tenho aqui de investimento e botasse numa aplicação financeira sem estresse, sem me incomodar, eu teria a mesma rentabilidade. Então, eu estou correndo muito risco para pouca remuneração. Portanto, eu devo fazer assim um plano de ação para melhorar a lucratividade. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte também. A lucratividade, que é o percentual do lucro representado sobre o faturamento do mês, eu não posso levar em consideração só ela. A rentabilidade, como citei agora, é muito importante para validar aí a remuneração do capital investido. Aí eu tenho que observar o seguinte. Eu tenho empresas que a rentabilidade é baixa, mas a lucratividade é alta. E aí dá uma falsa impressão que o meu negócio é maravilhoso. Mas eu tenho também empresas que a lucratividade é baixa em percentual. Por exemplo, eu tenho aí 2% de lucratividade sobre um faturamento maior de 1 milhão de reais, que vai me dar muito mais do que 10 mil reais. E aí, se eu pegar o exemplo 20 mil reais e dividir por 1 milhão, pelo patrimônio da minha empresa, eu vou ter uma rentabilidade maior. Então eu tive um faturamento maior com uma margem, com uma lucratividade menor, Antes eu tinha 100 mil de faturamento para 10%, agora eu tenho 1 milhão para 2%, o lucro em dinheiro é maior. Então o volume acumulado de recurso dividido agora pelo meu investimento me dá mais rentabilidade. E aí
Eu não posso fazer uma avaliação míope e observar só lucratividade. Caso contrário, eu entenderia que a minha empresa com 2% de lucratividade é ruim. No caso de indústria, por exemplo, a lucratividade é baixíssima, mas a rentabilidade é diferente. Por causa do volume de faturamento, trabalham com margem menor, né? E aí, claro, o volume de lucro em si gera uma rentabilidade o suficiente para viabilizar o negócio. Então, lucro, lucratividade e rentabilidade. Esses são conceitos que é importante você ter clareza. Mas é claro, vai lá, avalia no seu negócio. Se você já tem inventário do que é o seu patrimônio, você pode fazer a avaliação, se você já tem um DRE, de qual que é a rentabilidade da sua empresa mensalmente ou anualmente. Vai lá!